Oi, adoradores do povo, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou uma das administradoras do Caneta Tinteiro e hoje eu vim falar para vocês desse lançamento de 2016 da Intrínseca, o Loney. O Loney, ele é um livro escrito pelo inglês estreante Andrew Michael Hurley e no caso ele está estreando no gênero romance. Ele inclusive ganhou o Costa Book Award de 2015 de melhor autor estreante pelo livro. Na verdade, na época do lançamento eu não conhecia o livro. Eu me deparei com ele mais ou menos no começo do ano passado, por acaso, na livraria. E de cara eu já fiquei interessada. Então eu fui dar uma olhada, fui procurar a respeito. Decidi levar pra mim. Claro que no dia eu não tinha dinheiro, porque como poderia ser diferente. Então eu fiquei com aquele livro na memória e quando eu encontrei de novo, eu levei pra mim. Bom, mas sabe quando você compra um livro novo, chega em casa e não é exatamente aquilo que você quer ler na hora? Foi o que aconteceu comigo. Então o que eu fiz? Eu deixei ele na minha estante e quando senti que era o momento eu peguei para ler. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi uma escolha bem acertada e eu pude aproveitar bem melhor a leitura assim. Então vamos falar um pouquinho mais dessa obra. Do que fala o Loney? Bom, primeiro de tudo, o Loney é uma faixa de terra na costa da Inglaterra que é limitada por um mar extremamente violento, segundo o narrador. E além de tudo, a faixa em si é cercada por muitas lendas sobre bruxas, sobre a criação da comunidade de lá ter sido feita por uma bruxa e tudo mais. Então é cercada pelo mar violento e também por essa lenda assim de bruxaria. E qual é a ligação do narrador com essa faixa de terra? Bom, é o seguinte, a família dele, a família Smith, é uma família muitíssimo religiosa. E essa faixa de terra é para onde eles iam durante a infância do narrador peregrinar. Eles peregrinavam em busca da cura do irmão mais velho do narrador, o Andrew, ou Henry, como o narrador o apelida. Aí cura pra quê, se pergunta, né? Bom, o que acontece? O Henry, ele era mudo, e além de ser mudo, ele tinha graves problemas de aprendizagem. Então a família partia em busca da cura para esses problemas dele, para que ele pudesse voltar a ser normal. Então, toda Páscoa, eles partiam para essa faixa de terra, acompanhados pelo pároco da paróquia deles, o pároco Wilfred, que já era um senhor mais velho, bem apegado aos dogmas religiosos, seguia a coisa assim quase literalmente, ele era bem rígido. Depois da penúltima peregrinação, sem ser a que vai ser narrada no livro, o pároco Wilfred muda muito. Ele volta do Loney uma pessoa completamente diferente. Mas ninguém sabe exatamente por quê, porque ele não fala. E mesmo depois da morte dele, o mistério permanece. O único lugar que poderia ter a resposta é o diário dele. Acontece que o diário dele desapareceu. Depois dessa última peregrinação que ele mudou, a família Smith não foi mais para o Loney. Mas aí, a história começa no momento em que o pároco Wilfred falece. Com ele falecendo e a chegada de um novo pároco, a senhora Smith ela percebe uma oportunidade nova de recomeçar essas peregrinações pelo Loney. E aí quem vai acompanhar agora eles é o pároco Bernard, que é o completo oposto do Wilfred. Não só em idade, porque o Bernard é muito mais jovem, mas também em uma postura em relação à religião. Ele é muito mais flexível, ele busca se adaptar ao que a paróquia precisa e não adotar as coisas ao pé da letra de uma forma que muitas vezes pode beirar a crueldade. Então, ela propõe ao grupo que acompanhava ela e a família anteriormente, inclusive é composta pelo irmão do falecido pároco Wilfred e pela mulher dele, e também pela secretária da igreja, o noivo dela, propõe que acompanhem eles de novo essa peregrinação em busca da cura, da qual ela ainda não havia desistido. E o que vai ser narrado mesmo no livro vai ser essa última peregrinação, em que alguma coisa estranha aconteceu. E por que eu digo que alguma coisa estranha aconteceu? Não só por ela ser escolhida para ser narrada, mas também porque as lembranças dessa peregrinação são evocadas pelo achado do corpo de uma criança nessa faixa de terra, 40 anos depois que essa peregrinação aconteceu. Ou seja, a narrativa ela começa 40 anos depois que o narrador vai recontar aquela peregrinação de 40 anos atrás pra gente descobrir o que raios aconteceu no Loney naquela última Páscoa.
E é muito interessante a forma que o autor dá a narrativa, porque isso é uma questão, inclusive, da época do lançamento. Ele foi vendido como um terror. Quem já teve a oportunidade de ler a sinopse sabe que dá aquela ideia de suspense, assim como a gente já está acostumado. Mas acontece que o tom da obra é diferente, porque apesar de ser um terror, ele é um terror gótico. E o terror gótico, ele é constituído muito mais por um medo de que alguma coisa aconteça do que por acontecimentos de fato. Então, assim, são situações estranhas que deixam a gente na expectativa de que alguma coisa pior venha, mas essa coisa pior nunca vem de fato, nunca fica claro. A gente sempre fica nesse momento de suspensão antes do horror acontecer. A gente fica sempre nessa expectativa e sempre nessa busca da resposta do que está acontecendo ali, o que aconteceu com aquela família, com aquele grupo, naquela última peregrinação. E por se tratar de uma família extremamente religiosa, já dá para imaginar que a temática religiosa ela é extremamente forte no livro. E nisso, o terror gótico casa muito bem, porque uma das características dele é o anticlericalismo. Então, o que entra nessa obra é o seguinte: a decadência dos fiéis acaba demonstrando a decadência da própria religião católica. Através das ações dos personagens, por exemplo, o pároco Wilfred, que apesar de já estar falecido, a gente vai conhecer por flashbacks do narrador, que conviveu próximo a ele porque era coroinha dele. O pároco Wilfred, diante da perspectiva de que Deus talvez não existisse, ele simplesmente perde a sanidade, ele fica louco. E a mãe do narrador, por exemplo, a senhora Smith ou a Esther, ela toma atitudes que beiram a desumanidade em busca dessa cura do filho, em busca dessa normalidade do filho. Ela abre mão do que o filho dela mesmo quer e do que o filho dela mesmo sente, em busca dessa cura e dessa normalidade que ela estabeleceu. Porque para ela, se ela conseguisse aquela cura, essa era a prova de que Deus a amava. Então, através dessas atitudes e através de reflexões do próprio narrador, porque ele coloca bastante questionamento, não só pra gente durante a narrativa dele, mas também durante os diálogos dele com o padre Bernard, ele coloca muita coisa, deixa muita gente pensar. E isso foi uma coisa que eu achei extremamente rica no livro, tanto que a gente pensa lendo ele. É uma leitura que enriquece, é uma leitura que deixa a gente muito tenso, eu não vou negar. Eu virei à noite e às vezes eu ficava olhando pra trás assim na janela, esperando que alguma coisa acontecesse até fora do livro. E embora não seja esse tipo de terror, ele me deu esse tipo de reação, de tão tensa e envolvida que eu fiquei na leitura. O medo vai ser uma constante ali, é um medo de várias coisas ao mesmo tempo, seja do mar perigoso, seja da doença que ronda a casa onde eles estão e sobre a qual não posso falar mais, dos moradores em volta, dessa bruxaria que ronda o lugar, desse tipo de coisa. Tudo isso vai ser constante ao longo do livro inteiro. Nós vamos sentir o medo latente o tempo inteiro. E juntando as reflexões que eu mencionei, que tornam essa obra extremamente rica. Então, por isso eu acho que o prêmio de melhor autor estranho de 2015 foi merecidíssimo. É uma obra rica e eu com certeza vou relê-la assim que tiver oportunidade, uma cabeça um pouco mais evoluída para refletir ainda mais sobre o que eu li. Vou pesquisar ainda mais a respeito da questão da religião católica na Inglaterra, da religião católica na vida do autor, que também é um outro ponto interessantíssimo, porque eles têm uma relação muito estreita. Bom, então é isso, eu acho que é uma leitura que vale extremamente a pena. Para quem se aventurar, eu desejo uma excelente leitura e muita paciência, porque nem sempre vai ser fácil, apesar de ser extremamente gratificante, nem sempre vai ser fácil, não só pela tensão que eu mencionei, mas também pela própria narrativa, que não é o que a gente está geralmente acostumado, mas vai valer super a pena. Desejo uma excelente sorte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, que a gente ainda tem muita coisa bacana pra vocês. Então é isso, um beijo, um cheiro, tchau, tchau!